você é uma mãe atípica e sente que vive em estado de alerta o tempo todo, talvez você só precise de 3 minutos por dia para mudar isso. Olá, pessoal, bem-vindos ao primeiro Papo de Teia, o videocast da Estamos Aqui. A nossa ideia é conectar famílias que têm membros autistas com soluções práticas para o dia a dia. Eu sou Ana Guedes, cofundadora da Estamos Aqui, junto com a Cris Calmon, e eu também sou mãe atípica. O meu filho mais novo, Tomás, tem autismo. Oi, eu sou a Cris Calmon e como primeiro tema para abrir o nosso papo de ideia, a gente vai abordar o assunto de coerência cardíaca, uma técnica fundamental para todo mundo, principalmente para as mães atípicas que têm um nível de estresse comparável a um soldado em combate. Isso, estudos indicam que o nível de estresse crônico e os níveis de cortisol das mães que têm filhos autistas são comparáveis a de soldados em combate. Elas, e no meu caso eu também, nós vivemos em alerta constante, lidando com crises, noites em claro, enfim, uma série de lutas. E para ajudar a combater esse estresse de uma forma muito rápida e possível, a gente trouxe a doutora Juliana Fernandes, que vai falar sobre coerência cardíaca. A doutora Juliana é médica e estudiosa de neurociências, aluna do Dr. Joe Dispenza nos Estados Unidos e foi certificada pelo HeartMath Institute, lá da Califórnia, a instituição que desenvolveu a técnica de coerência cardíaca. Eu experimentei a técnica, inclusive no consultório da doutora Juliana, com um aparelho que mede a coerência cardíaca, e achei impressionante. Foi até por isso que a gente resolveu trazer esse tema para inaugurar o Papo de Teia. Doutora Juliana, seja muito bem-vinda. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Cris. Eu quero agradecer pela oportunidade de estar aí estreando o podcast de vocês. A Ana já é minha paciente há algum tempo, já sabe como eu trabalho e quero parabenizar a iniciativa de vocês, do Estamos Aqui, que com certeza vai ajudar muitos pais atípicos. Então, muito obrigada por participar dessa estreia. A gente que agradece, doutora Juliana. A gente queria iniciar com a pergunta: o que é exatamente a técnica da coerência cardíaca e como que ela funciona na prática? Então, bom, vamos explicar isso de uma maneira mais fácil possível, né? Mas antes disso, eu vou ter que explicar algumas outras coisinhas. Então, em 1991, na Universidade de Montreal, foi descoberto que no nosso coração existem neurônios e que esses neurônios se comunicam mais com o cérebro do que o nosso cérebro com o nosso coração. Então, começaram a ter estudos nesse instituto, no HeartMath, sobre qual a função disso que foi descoberto, certo? Então, entendeu-se que as nossas emoções, aquilo que a gente sente todo dia, ninguém é feliz o dia inteiro, ninguém é triste o dia inteiro. As nossas emoções, elas variam, certo? E de acordo com as nossas emoções, o nosso coração bate de determinada forma, com determinado ritmo. E isso causa no nosso coração algo chamado alteração da variabilidade cardíaca, como se fosse assim, o tuntar do nosso coração, ele vai fazer um tuntar diferente de acordo com cada emoção que a gente sente. E isso, através do nosso nervo vago, manda um sinal para o nosso cérebro sobre como o nosso sistema nervoso autonômico vai funcionar. Então, a nossa produção de cortisol, a nossa produção hormonal, padrão de onda cerebral, a nossa imunidade, tudo isso descobriu-se que é regulado por quem? Pelo nosso coração, não pelo nosso cérebro de primeira. É o nosso coração que envia o sinal de como tudo vai funcionar. Então, o HeartMath foi desenvolvendo técnicas com pesquisas científicas, com publicações, em que, através de uma respiração organizada e a intenção de focar no coração e trazer uma emoção elevada como gratidão, amor, compaixão, quando você faz isso de forma correta, com treinamento e com a prática, você consegue mandar um ritmo em ordem, um ritmo em coerência.
E isso faz com que você aprenda a regular o teu sistema nervoso autonômico, que é responsável pelo funcionamento do teu sistema nervoso simpático, que é como se fosse o acelerador do carro, aquele que faz com que você corra, que você se mova, que libera o cortisol, e o parasimpático, que é o que você ativa quando você está mais tranquilo e relaxado. Deu para dar uma resumida aí nesse início? Deu, com Com certeza. certeza. E deixa eu aproveitar e te fazer uma pergunta: como é que a ciência já comprova esses efeitos da coerência cardíaca no corpo e na mente? Você já até falou um pouco sobre isso, mas assim, só aprofundando um pouquinho sobre os estudos que fizeram. Bom, então, o HeartMath, ele, através de diversos estudos, né, com adultos e com crianças, e hoje em dia tem até estudos com crianças atípicas que estão acontecendo no momento. Eu realizei ano passado, né, esse primeiro estudo com os pais atípicos, mas isso há muitos anos já vem sendo estudado sobre essa relação. E tem estudos feitos, né, como por exemplo, a polícia de Nova York. A gente tem um estudo que o HeartMath publicou, onde os policiais estavam sendo monitorados, né? E aí você conseguia ver como é que estava o funcionamento, essa baseline aí do coração desse policial. E aí pegou ele durante um atendimento policial, durante uma ocorrência, ele entrando em desordem, em incoerência, e depois esse próprio policial fazendo a técnica e voltando para um nível melhor do que ele estava antes. Nossa. Então, assim, esse é só um dos estudos, né? Uhum. Porque você imagina, Cris, uma coisa que acontece, que, né, a Ana falou sobre a mãe atípica estar em estado de sobrevivência. E por que que eu falei desse estudo, do policial? Você imagina que quando a gente está em estado de sobrevivência, né, o que que acontece com o nosso corpo? É como se o sangue ele saísse do centro, né, do nosso intestino, né, do nosso córtex pré-frontal, acontece uma vasoconstricção e o sangue vai para a periferia. Para quê? Para você estar preparado para luta e fuga, para você estar preparado para correr, certo? Uhum. Então, quando isso acontece, você perde o quê? As suas funções cognitivas. Você não fica capaz de raciocinar, de tomar as melhores decisões. A gente não sempre escutou, não toma decisão nenhuma na tua vida quando você estiver com raiva, quando você estiver chateada, porque quando você está nesse estado, com liberação de cortisol, de luta e fuga de sobrevivência, o seu córtex pré-frontal perde essa capacidade de decidir aquilo que é melhor para você. Então, você imagina um policial, um atirador de elite, a polícia do Rio de Janeiro e as nossas mães atípicas, todos nós em estados de sobrevivência. E aí, o que que acontece? A gente perde essa capacidade. A gente perde o discernimento. Então, esse estudo foi muito legal, por quê? Porque esse policial, por exemplo, ele não pode estar no modo parasimpático relaxado, ele tem que estar como? Ele tem que estar alerta, ativo, mas ele não pode estar deixando que esse modo sobrevivência, porque é claro que ele está sentindo medo durante uma ocorrência, mas que isso faça com que o córtex pré-frontal dele pare de funcionar. Certo? Então, ele tem que estar com o simpático ativado, mas mantendo uma compostura. Então, a prática da coerência ensina você a estar com seu sistema nervoso simpático ativado, mas mantendo essa compostura, mantendo uma capacidade de raciocínio, né? Então, isso, quando a gente, esse exemplo que eu dei desse estudo, é muito legal, muito importante, e para essa mãe também, porque essa mãe que está em estado de sobrevivência, muitas vezes ela age mais por impulso, né, nesse nosso automático, do que quando algo acontece, como que eu vou tomar uma decisão. Quando um filho, por exemplo, tem uma crise, quanto mais, né? Essa mãe se desesperar, quanto mais essa mãe ficar nervosa, mais nervosa essa criança vai ficar, né? Uma vez a Ana até me relatou, né, de que o Tomás quis sair de perto da mão dela, atravessando a rua na praia, e ela ficou preocupada e ficou muito nervosa. Então, a gente sabe que quanto mais nervosa a gente fica, mais difícil é a criança ficar quieta. Então, quando essa mãe aprende a entrar nessa compostura, entrar nesse espaço de ordem, isso irradia para a criança.
o campo que ela está mandando, o campo elétrico que a gente tem no coração, por isso que no nosso coração a gente faz um eletrocardiograma, porque a gente tem um campo elétrico, no nosso cérebro a gente faz um eletroencefalograma, né, porque nós temos ondas aí eletromagnéticas, então esse campo, ele é transmitido. Então, quando a mãe está em ordem, a criança também vai estar. E ela vai ser capaz de tomar melhores decisões. Então, assim, hoje em dia está acontecendo inúmeros estudos no HeartMath, como estudos de pessoas juntas entrando em coerência e como isso muda o campo da Terra. Então, tem medições sendo feitas em vários lugares, né? Tem estudos muito com pessoas do Exército que voltaram da guerra e têm transtornos, né? Pós-traumáticos. Tem inúmeros estudos e o meu projeto, né, que eu fiz no ano passado, foi diretamente ligado a esse modo de sobrevivência dos pais atípicos. Doutora Ju, eu acho que você até já antecipou a próxima pergunta que eu ia fazer, que eu ia comentar eu ia comentar que eu pessoalmente eu já experimentei e senti os benefícios, e eu percebi também na prática que o Tomás, que é o meu filho autista, né, e que ele é não verbal, a gente tem dificuldade de comunicação, ele também se regulava quando eu fazia. Eu ia perguntar por que isso acontece, mas você já antecipou, que na verdade a gente transmite, né, isso para o outro. É, E e isso daí é muito interessante, eu posso até aprofundar um pouco mais, porque eu esqueci o nome do efeito, mas imagina um lago. Se a gente olha para um lago e a gente joga uma pedrinha de um lado, uma pedrinha do outro, uma pedrinha do outro, ficam formando aqueles círculozinhos. E quando Reverberando, ele né? reverberando, e aí eles se É. encontram e eles pegam ali a mesma forma, né? Então, quantas vezes a gente já chegou num local e falou assim, nossa, eu me sinto bem aqui. E quantas vezes a gente chegou num local ou perto de alguém e falou, uhum. porque, né, esse campo que a gente tem aqui ao redor de nós, isso já é comprovado cientificamente, ele existe, e a gente troca informações, né? Então, isso é uma coisa que eu sempre pergunto para os meus pacientes: com o que você está nutrindo esse seu campo? O que você está transmitindo para sua família? Né? Porque como é que você quer ter um lar calmo e tranquilo se o pilar dessa família está em modo de sobrevivência, está estressada, está cansada, está triste, está deprimida, né? Nós sabemos como é muitas vezes difícil a vida dessa mãe. Eu vou falar aqui dessa mãe porque realmente assim 90% de quem eu atendo é mulher, né? Eu conto assim, são poucos os pais, então a gente acaba puxando mais a sardinha para a mãe. Uhum, Mas é muito interessante a gente entender e saber que isso é real. Esse campo ele existe e nós estamos o tempo inteiro trocando informações, né? E uhum. o nosso filho, que é totalmente conectado com a gente, é com quem a gente está ali, trocando. Quantas vezes nós já ouvimos relatos de uma mãe está aqui, o filho está na guerra e ela sabe que alguma coisa aconteceu. Você liga para a escola porque você sente que alguma coisa aconteceu. Uhum. Então, essa Sim. conexão, ela é real, existe, e hoje a neurociência, a física já comprovou. E isso é muito impressionante, principalmente no meu caso, que o Tomás é não verbal, a gente tem essa dificuldade de comunicação, né? E isso é mais útil ainda em casos assim, né? Porque Sim, ele, por sim, exemplo, ele não saberia fazer essa técnica se você explicasse, ele não ia te entender e não ia fazer, mas eu posso fazer, né, por meio dele, é, sim, por ele. sim. Então, não é por ele, é porque sempre que a gente faz pelo todo, né? Então, o Gandhi, né, ele tem uma frase que é: seja você a mudança que você quer no mundo. E o nosso mundo é o nosso lar. Então, a gente tem que começar em casa, né? E a mãe é o pilar dessa casa, né? O responsável, o pai. Então, se essa família, eu tenho casos assim no estudo, onde nesse projeto que eu fiz no ano passado, a gente teve um pai, né? O restante foram todos mulheres. E nós tivemos relatos de mães que começaram o projeto e que o marido foi vendo a diferença e pediu: opa, me ensina isso também. Que E, legal. né, e eu pedia para ser feito a técnica, né, ao redor da cama, quando pudesse, sentar ao lado da criança, né? Então, assim, a gente teve pais participando disso. Porque é isso.
a casa entrando em harmonia, o pai e a mãe entrando nessa ordem que é a coerência, isso vai ser transmitido para o filho. Então todo mundo ganha, ninguém sai perdendo, né? Tinham relatos de mãe que, quando ela se estressava, ela falava, doutora Juliana, meu filho vira para mim e fala assim, mamãe, e Ai, fazia, né? Não sabia o nome, mas botava a mão no coração e fechava o olhinho. Vai fazer, mamãe, vai fazer, mamãe. Então, porque já percebia que quando a mãe fazia isso, ela conseguia dar o melhor, né? Quando a gente entra no avião, a gente nem presta atenção quando a aeromoça fala, gente, se acontecer aqui uma despressurização, bota a máscara em você primeiro. E a vida tem que ser assim, porque se quanto mais inteiro você tiver, mais você vai poder dar. Melhor vai ser essa troca com o outro, né? E a mãe precisa estar inteira. Então, quanto mais coerente, mais essa família tem a ganhar. Perfeito. E aí eu quero aproveitar aqui o embalo e já perguntar como é que a gente, uma família atípica, uma mãe atípica, que tem uma rotina super atarefada, né? Pouco tempo, pode encaixar essa prática, né? Na rotina da família dela, enfim, das terapias. Que dica você dá sobre isso? Então, Cris, eu pratico meditação há bastante tempo. E por que que eu não trabalho a meditação com essas mães? Por que que eu escolhi a técnica da coerência? E essa foi justamente o motivo aí da sua pergunta, porque a coerência cardíaca é uma técnica que você faz em qualquer lugar, com barulho, sem barulho. Você não precisa sentar, ficar quietinha, é em qualquer lugar. Você consegue fazer tomando banho, você consegue fazer quando você acordou, antes de abrir o olho, alguém saber que você acordou. Quando você está esperando a panela de macarrão ferver, o café passar, no ônibus, é uma técnica que pode ser aplicada com os olhos abertos, com os olhos fechados, com a mão no coração, sem a mão no coração. Com mais você aplica, mais rápido fica a sua entrada em coerência cardíaca, né? Então, conforme você vai, significa que eu vou ensinar essa técnica hoje, você vai conseguir entrar? Talvez sim, talvez não. Tem gente que entra, tem gente que não entra. Tem gente que consegue sentir determinada emoção, tem gente que não consegue. Mas o que importa é que com a repetição, cada vez mais você vai conseguir entrar em coerência e permanecer em coerência por mais tempo. E essa coerência tem um efeito chamado carry-over effect. O que que significa isso? Que você fez lá seus 3, 5 minutos, mas por horas depois o teu corpo vai estar ainda obtendo os benefícios dessa técnica. Então, essa mãe, enquanto está sentada na clínica, enquanto o filho faz a terapia, em vez de ficar rolando o Instagram, consumindo porcaria, para ali e se conecta, né? Tá levando o filho no Uber sentado atrás? Faz. Então, se você faz 3 minutinhos de manhã, 3 minutinhos à tarde, isso começa a fazer esse efeito, essa cascata no seu corpo de produção de substâncias que vão levar a uma organização fisiológica. Então, pode ser feito em qualquer lugar, né? Se você pode estar com seu filho deitado, sentado ao lado da cama dele quando ele estiver dormindo, ou quando você está colocando ele para dormir, você coloca a mão no peito dele, fazer você e seu companheiro do lado da cama do seu filho, qualquer momento, no trabalho, antes de uma reunião, quando você estiver estressada, eu tenho uma reunião com esse chefe que eu não gosto, tenho que ver esse e-mail que eu não quero, eu tenho que atender um telefonema, então você pode até usar essa técnica para se preparar diante de alguma situação que você sabe que vai acontecer. Então, ela é multiuso. maravilhoso. Doutora Ju, e para finalizar, você acha que a gente consegue fazer uma demonstração prática aqui para que todo mundo que esteja ouvindo possa experimentar um pouquinho dessa técnica? Bom, então eu vou explicar para vocês primeiro o passo a passo da técnica e aí a gente faz alguns minutinhos. Então, para você, mãe, pai atípico que vai assistir esse podcast do Estamos Aqui, fica a dica, hein? Bom, primeiro você vai estar sentado numa posição confortável, ou em pé, ou embaixo do chuveiro, do jeito que você quiser. Então, a primeira dica é que não tem posição certa, é a sua posição, ok? Olhos abertos, olhos fechados, da maneira que você preferir, da maneira que você se sentir mais confortável. Vai chegar uma hora
que eu vou pedir para colocar a mão no coração, a mão no peito. Então, pode botar uma, pode botar duas, pode fazer do jeito que quiser e também, se não quiser colocar, tá tudo bem. Mas por que que eu explico isso? Porque a nossa energia segue aonde a gente. Então, se eu falo para colocar a mão no coração, a nossa atenção muda. Então, a energia também muda para cá, certo? Vou pedir para respirar calmamente, focar no coração e aí eu vou guiando. Então, podemos começar? Vamos fazer também, Então, né, Cris? vamos, todo mundo, vamos fechar os olhos e Vamos vamos sim, fazer. vamos sim. Bom, então eu vou pedir para vocês fecharem os olhos, começarem a respirar mais calmo e mais tranquilo do que o normal. Achem um ritmo que seja confortável para vocês. Vocês coloquem a mão de vocês na área do peito, na área do coração. Quero que vocês sintam. Imaginem que o ar está entrando e saindo pela área do seu peito. Trazer uma emoção elevada. Vamos trazer a gratidão. Quero que você traga para o seu coração todas as razões que você tem para se sentir grata. Pela sua vida, pelo dia de hoje, pela sua saúde, por ser quem você é. Traz para o seu coração a gratidão. Agora, vai trazendo a sua atenção para o aqui, para o agora. Quando você estiver pronto, você abre os olhos. Bom, eu trouxe a gratidão, mas a gente pode trazer o amor, a compaixão, qualquer emoção elevada, né? Quando o paciente está no meu consultório, eu consigo, através da monitorização, saber se ele consegue acessar a coerência através de qual emoção, que nós conseguimos medir isso. Então, essa técnica que a gente fez agora em 3 minutinhos faz o nosso sistema nervoso simpático diminuir e o nosso parasimpático tomar conta. Vocês ficaram mais calminhas? Super, Com né? certeza. E A gente devia ter feito no início, né? É, em- Que dá em- em- sempre um friozinho na barriga de estar iniciando um projeto. então, assim, é uma técnica onde você só precisa parar, focar a sua respiração de um ritmo que seja calmo e tranquilo para você. Coloca a mão no seu coração para te ajudar a focar no coração. Imagina o ar entrando e saindo e traz uma emoção. Então, quando você faz isso, você coloca ordem. E conforme você vai fazendo isso, a prática faz com que você entre em coerência mais rápido e permaneça em coerência mais rápido. E a coerência também tem níveis de coerência. Então,
mais você vai praticando, maior é a coerência que você entra. Então, maior são os benefícios que o teu corpo vai ficar recebendo depois do final dessa prática. Então, é uma prática em que, se você precisa sentir coragem para alguma coisa, em vez da gratidão, bota a coragem. Bota a emoção que você precisa naquele dia. Às vezes é uma emoção que você não tem, mas você pode ir praticando. Como que eu vou me sentir corajosa? Como que é sentir corajosa? E você vai colocando em você emoções que talvez você tenha mais dificuldade de sentir, né? E você pode fazer isso com uma música de fundo, pode fazer isso no ônibus, no banho. Eu adoro fazer no banho, quando eu boto creme no cabelo, que tem que deixar 5 minutos, eu boto Aham. creme, deixo a água caindo e fico lá. Eu vou agora até dar um depoimento aqui, porque eu me lembro que quando eu fui no seu consultório, o que me fez entrar em coerência, eu senti isso e você também falou pelo aparelhinho, foi, entrar em contato de novo com a minha força interior. E uma coisa que eu não sentia há muito tempo, né? Isso me fez entrar num estado de coerência e aí eu comecei a praticar em casa, sempre voltando nessa conexão com a minha força interior, né? Que eu estava meio distante dela. Foi muito Você bacana. você estava em sobrevivência, Isso, né? E quando a gente está em sobrevivência, não é hora de criar, né? É hora de sobreviver, não é isso. hora de produzir, né? Então, você conseguir parar, regular seu sistema nervoso, essa força pode chegar para você reorganizar aí a tua vida, que é É muitas uma vezes o coisa, que a gente precisa, né? às vezes a gente parar, 3 minutinhos não vão fazer diferença, mas fazem, né? É incrível. Acho que só a pessoa fazendo, experimentando e fazendo no dia a dia mesmo que percebe isso, né? É. Tenho casos de mães que regularam, das mães do projeto, que tinham um sangramento intenso menstrual e esse sangramento regulou, enfim, é porque ele trabalha a parte hormonal também. Pessoas que ficavam sempre doentes e melhoraram, não estavam mais adoecendo com tanta frequência. Então, assim, você consegue perceber inúmeros relatos, mas principalmente isso, é você voltando para esse lugar que é seu de origem e que a vida, né, esse feminismo fez com que a gente saísse desse lugar de mulher, de mãe, né, e agora a gente dá conta de muita coisa. E através da coerência, essa pausa, onde a gente foca no coração, a gente volta para a nossa origem, porque é aqui que tudo começa, não é aqui, né? A mulher sempre teve o diferencial por causa do coração, né? E a gente tem que voltar para casa. Então, é um caminho de volta para casa. A coerência faz isso. Então, assim, o maior benefício que eu vejo é você voltar para você mesma, é você se reconectar com você. Porque quando você está reconectada, quando você está conectada com quem você é, com a sua essência, tudo flui de forma diferente, né? A ordem chega de forma diferente. Mas a questão é que essa vida de hoje pede tanta coisa fora, É, o olhar está tanto para fora, está tão compartimentalizado que a gente cada vez tem menos tempo para isso, né? Isso. com certeza. E assim, não é são pequenos passos, né? Pequenos minutos que você dedica a isso que fazem uma grande transformação, né? Na verdade, Tá? não é o contrário, né? Não precisa acontecer nada extraordinário para você fazer isso na sua rotina, né? Justo o Não, não oposto. precisa. Sim, é qualquer minutinho, né? Eu, Uhum. durante o projeto, tinha mãe que ia para o banheiro de luz apagada, porque era só assim, tinha mãe que entrava dentro do carro, no estacionamento, na garagem do prédio. Tinha de tudo, porque realmente a gente sabe que a mãe atípica tem uma rotina, né, muito puxada, mas dá para gente colocar. Mas tudo é um hábito, é o poder do hábito, e a gente vai ter que criar. Então eu sempre falo, o que que você faz todo dia? Você toma banho todo dia? Então coloca isso na hora que você está tomando banho. Você ferve a água do café? Você está fazendo o seu almoço? Enquanto você está vigiando ali a comida? Faz. Então não precisa parar e fazer. Coloque em algo que você já faz. Você vai de Uber levar teu filho para terapia? Faz no Uber. Faz no ônibus. Perfeito. Faz em algo que você já está fazendo. Uhum. Quando você vê, já virou uma rotina, já virou um Faz. hábito, já virou medular.
Maravilha. Maravilhoso. E então, a gente queria agradecer imensamente a doutora Juliana, que compartilhou esse conhecimento aí com a gente. E comentar que se esse episódio ajudou você, a gente sugere que você compartilhe com outras famílias que podem estar precisando conhecer isso. E também, quem quiser conhecer um pouquinho mais aprofundadamente o trabalho da doutora Juliana, ela está no nosso aplicativo da Estamos Aqui. É só baixar e procurar lá, Juliana Fernandes. E é isso, agradecer a todo mundo aí. E até o próximo Papo de Teia.